Essa proposta é uma proposta da diretoria de expansão, não é uma proposta do presidente Osmar. Sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Um conselheiro do Corinthians deu as caras em entrevista ao canal Derby Todo Dia, durante uma live com a jornalista Marília Ruiz e o comentarista Piperno. O conselheiro Herói Vicente abriu o jogo sobre a proposta da diretoria de expansão. Um plano para criar 75 mil novos sócios pagando R$40 por mês, visando injetar 40 milhões anuais nos cofres. Um caminho igualitário para evitar a venda do poder. Mas o grande peso do clube é a arena. Enquanto clubes prosperam, o Corinthians tem uma dívida de 650 milhões de reais, que já custou mais de R$1 bilhão em pagamentos, confiscando toda a renda de bilheteria. Diante disso, a SAF é vista por muitos como a única saída. Mas o conselheiro avisa, a SAF dá poder a quem paga e há um plano alternativo para salvar o timão sem vender a alma. Deixe seu like para nos ajudar e bora para o vídeo. Essa parte da sua proposta, que é assinada pela direção que você encabeça, e a dos associados especiais, que seria então a entrada do sócio investidor, e que você já disse aqui na sua abertura que esse sócio poderia votar na Assembleia Geral já na eleição do final do ano que vem, ela não tem exatamente aqui, evidentemente, quanto custaria esse título especial, essa alcunha especial, nem exatamente qual seria contribuir mensalmente com o valor estabelecido para o programa, qual seria mais ou menos esse valor. Vai ao encontro da história de o Corinthians virar uma SAF, ou o Corinthians ter um sócio para o futebol, que é a Safiel quer comprar as propriedades do futebol, ou até a própria proposta da comissão abrindo a possibilidade de uma empresa, não exatamente uma SAF. Queria que você me falasse se essa posição é sua ou é da direção Osmar Stabile, quer dizer, tem um endosso dele. Muito e também bom. Gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre SAF. Vamos lá. Primeiro, essa proposta é uma proposta da diretoria de expansão, não é uma proposta do presidente Osmar, que evidentemente foi consultado. Eu pedi autorização para ele, antes de estar aqui, em público, defendendo a proposta que é da diretoria, volto a dizer. Ele falou, não, você pode apresentar, eu não vou me envolver, mas você tem todo o direito de falar o que acha conveniente. E eu tenho que agradecer ele, porque isso é uma manifestação de confiança, no nosso trabalho. Sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, eu acho que em algum momento isso até pode realmente vir a se tornar uma realidade para a Corinthians. Porém, eu quero dizer para vocês com muita clareza que os dois times que hoje representam a melhor performance, que são aqueles considerados os times, as equipes de ponta, a saber, Flamengo e Palmeiras, nenhum dos dois é regido pela égide da Sociedade Anônima do Futebol. Olha só, Marília. Eu conheço o Paulo Nobre, sei lá, 35 anos, não sei mais quanto tempo eu conheço o Paulo Nobre. E a gente sempre teve conversa desde daquela remota época. Eu, corintiano, ele palmeirense, e a nossa visão era a mesma. O Palmeiras teve sorte de ter um Paulo Nobre, que foi um cara que tinha independência financeira, isso é muito importante, porque no modelo associativo, sem independência financeira, fica tudo muito difícil, porque é um cargo não remunerado, tanto o dirigente, o presidente, como os outros diretores, no modelo atual, eles não são remunerados, então ele tem que ter independência financeira. Bom, voltando ao Paulo Nobre e a SAF, deu certo no Palmeiras, deu certo no Flamengo. Por que não daria certo no Corinthians? O que tem de errado no Corinthians que o mesmo modelo seguido lá não daria certo no Corinthians? Só que pouca gente traz esse debate, Marília e Piperno, para um fato super importante. No meu sentimento, o que realmente abalou as finanças do clube, é claro, eu não vou nem falar sobre a questão da governança ou falta dela, porque é uma realidade mesmo, mas percebam que os outros dois não têm o peso de um pagamento de uma arena, como recai sobre o Corinthians. É importante que se frise
que a Arena Corinthians ia custar, Marília, 333 milhões de reais. Isso aí foi para 820 milhões, 985, 1 bilhão e não sei quanto, e hoje a gente nem sabe. Se incluir na dívida a negociação que houve com a Odebrecht, mais aqueles créditos da prefeitura, né? Você vai chegar a mais de 2 bilhões de reais. É inacreditável, viu, Marília? Não pode retirar dessa equação a Arena Corinthians. Então, concordo, mas ela agora existe, né? Ela agora existe, por isso que eu acho que a comparação... Mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, a comparação com o Flamengo e Palmeiras não dá mais certo, porque a dívida do Flamengo e do Palmeiras, quando da gestão Eduardo Bandeira de Mello e quando da gestão do Paulo Nobre, ela era importante, mas ela não era praticamente impagável e exponencial, como hoje é a dívida do Corinthians. Quando você disse o que o Corinthians tem de diferente, que não poderia tentar igual, a resposta imediata aqui do chat, e a minha como torcedor e de muita gente, é o quadro, são as pessoas. Há uma total desesperança em relação a quem pode assumir o Corinthians e fazer um trabalho sério, como eventualmente foi feito aqui ou ali, com críticas que foram pontuais nessas gestões, mas foram feitas também. Então, eu queria que você falasse, porque é evidente que depois não é exatamente só o Augusto Melo, mas é o que ele representou. Ele era a esperança, eram forças de oposição para tirar 17 anos de uma gestão que foi considerada fraudulenta, temerária, use a palavra que você quiser, e que em 1 ano e 3 meses afundou o Corinthians na pior crise institucional de todos os tempos. Evidentemente que ela é somada ao que acontecia antes, mas é impossível não dizer que esse é o ano mais instável da história do Corinthians. E quando você olha para o Conselho, e no momento em que a gente antecipa uma votação de democratizar o acesso do torcedor ao Parque São Jorge, a primeira reação de quem não é ainda do Parque São Jorge é essa. As pessoas de lá não são capazes de resolver o problema do Corinthians porque elas nunca foram. Então, eu queria que você respondesse isso. Bom, a minha pergunta, Marília, é o seguinte. Primeiro, quem seria o Paulo Nobre do Corinthians, né, se existe esse personagem, e por que até hoje, Vicente, o Corinthians não foi capaz de apontar os valores, o volume que ele já pagou pelo estádio? Quanto o Corinthians já pagou para a Caixa Econômica Federal pelo estádio e qual é o valor da dívida? Apareceu o novo Paulo Nobre. No Corinthians, por que não? Não tem esses empresários que estão bolando aí, que estão propagando a ideia da Safiel? Por que eles não seguem o caminho ordinário, não é? Eventualmente, e não seguem o modelo que o próprio Paulo colocou lá no Palmeiras? É uma sugestão, né? Dizem que tem gente muito endinheirada nesse processo. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. O caminho ordinário, você está dizendo, é comprar um título do Parque São Jorge, virar sócio, ficar um tempo sócio, depois se candidatar ao conselho e depois virar presidente? O Corinthians não tem esse tempo. O Corinthians não tem esse tempo. Vamos lá. Essa questão do tempo, tá? De novo, o Brasil tem tempo, Marília? Ele não vai sucumbir. Não, mas espera aí, isso que você está falando seria manter o status quo, aí eu não concordo, porque se manter as pessoas que estão lá... Então, veja bem, por isso que eu propus um modelo totalmente diferente, tá? Então, quem tem que decidir se outras pessoas dentro do clube... Eu não vou citar nome aqui, eu não vou ter presunção de colocar nome de ninguém aqui, mas eu tenho certeza que tem gente muito qualificada. Afinal, estou aqui falando, dando a cara para vocês e respondendo. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas a sua candidatura... Não, eu não sou candidato, quero deixar muito claro. Os candidatos que a gente tem nos últimos 40 anos na história do Corinthians se mostraram pessoas inábeis, para dizer o mínimo, para gerir o Corinthians. Assim como no Brasil também, Marília. Assim como nos Estados Unidos, assim como na Rússia. Tem gente boa e tem gente desonesta. Se a gente for abdicar da crença que o bem ainda é mais importante, que tem mais gente boa do que ruim... Então, desculpe, a gente não está vivendo na Terra, a gente está vivendo no inferno. Tá? É lógico que a situação do Corinthians é muito ruim, mas eu volto a frisar, até para responder o Piperno. Hoje a dívida do Corinthians em relação à Arena é em torno de 650 milhões. Olha que curioso. Mais do que o dobro do valor que originalmente era previsto para a construção. Marília, quando você diz que a gente está vendo o pior momento da história do Corinthians, eu discordo. Eu discordo totalmente. E uma coisa, não, beleza, mas quanto o Corinthians já pagou até hoje?
da Arena? Eu diria, eu não tenho esse número comigo agora. Então, mas ninguém no Corinthians tem esse número. Calma, Isso que eu acho incrível. Veja, nos últimos 2 anos, pelo menos, 3 anos, talvez, eu já perguntei isso para muita gente, porque eu sei que o Corinthians já pagou um pouco, aliás, uma parte. Não é pouco, não. E ninguém tem esse Não é número. pouco. Eu vou te falar, em primeiro lugar, se a gente for incluir os CIDs que estão lá no pacote, de cara são 3 milhões. Calma. Eu te diria que mais de R$1 bilhão foi pago pelo Corinthians nessa arena.